Olá, amigos, boa noite. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Eu fico triste quando vejo os jovens, ao falar sobre política, mesmo os que estão dentro de atividades que podem nem ser atividades partidárias, eles ignoram completamente os motivos pelos quais o Rio de Janeiro chegou ao ponto em que chegou. A prostituição completa dos poderes judiciário, legislativo e executivo, a ponto de não haver mais ninguém que governe o governo. Eu falei que eu fico triste, mas há mais responsabilidade da minha geração do que podemos imaginar. Vejam só, quando eu leio Raul Jungmann, por exemplo, que é alguém que pode estar ligado a A ou a B, a Bolsonaro, oposição, que pode estar ligado a socialismo, capitalismo, maçonaria, catolicismo, enfim, pode estar ligado a qualquer uma dessas forças aí que pode ter mais poder do que eu imagino. Ele diz o seguinte, prestem atenção, vocês que são jovens. Milícias ampliam a presença dos três poderes. O que precisa ser evitado, de qualquer maneira, é que o Rio de Janeiro seja o Brasil de amanhã. Não são palavras minhas. Raul Jungmann. Seja lá o que você pense deste senhor, é importante que nós saibamos que as milícias do Rio de Janeiro foram implantadas por Leonel de Moura Brizola, que então criou o partido PDT. Vejam bem, era o PTB no passado, depois passou para o PTB, para o PDT. É importante que você saiba que Leonel de Moura Brizola é cunhado de João Belchior Marques Goulart, o homem que estava na China, fazendo acordos internacionais com a então China poderosa comunista, no momento em que os militares brasileiros estavam com os tanques nas ruas em 1964 no Brasil. É importante que os jovens hoje extraiam dessas palavras que menciono aqui um pouco de conhecimento para saber que o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é apenas consequência do tipo de malandragem que existe, em que há uma desorganização quase que organizada, vejam que expressão que eu usei, aonde as milícias elas determinam o contrário do que a autoridade manda, se é que nós ainda podemos saber o que é autoridade no Rio de Janeiro. Muitas coisas estão em aberto, mas uma não há mais como duvidar. Foi Leonel de Moura Brizola, sim, que instituiu as milícias no Rio de Janeiro, permitindo que as pessoas tomassem posse de áreas do Rio de Janeiro que ficam bem próximas da praia, como se fosse uma propriedade dos favelados, e propriedade não era dos favelados. O avanço sobre a propriedade é o primeiro sinal de alerta vermelho para saber que estamos indo para o beleléu. Se você quiser acreditar nisso que estou dizendo ou não, ou achar que eu estou fazendo propaganda política ou não, é um problema seu. Eu estou consciente de que eu respeito a legislação do meu país até onde eu posso saber que estou respeitando. Eu não sou pitonisa. Pensem bem, foi Leonel de Moura Brizola, que na época lidava com um partido e depois passou para outro, inventado por uma questão de briga, que instituiu as milícias que hoje destroem completamente os três poderes no Rio de Janeiro. Não pensem que é só no Poder Executivo que está acontecendo o apodrecimento, a prostituição, não. São os salários dos desembargadores do Tribunal de Justiça, os salários dos juízes do Rio de Janeiro, que não estão obedecendo mais o teto. São as pessoas que trabalham no Executivo e não obedecem o teto. São as pessoas que trabalham
ou nem trabalham dentro do legislativo e desobedecem o teto constitucional. Por outro pensamento, é possível chegar à conclusão de que haver lei ou não haver é a mesma coisa. Tudo pode e nada pode. Neste momento de eleições no Brasil, eu convido os jovens a conhecerem um pouco mais da história para não cometerem os mesmos erros que no passado foram cometidos. Cito para encerrar a frase de Raul Jungmann: milícias ampliam a presença nos 3 poderes do Rio de Janeiro. O que precisa ser avaliado e deve ser evitado é que o Rio de Janeiro seja o Brasil de amanhã. Eu volto logo mais.